Vamos começar a nossa grande edição da live do André Henning, falando um pouquinho da repercussão de ontem. Porque a gente teve aí um dia de reclamações, de notas oficiais, ainda falando, repercutindo a audiência que nós tivemos, a péssima arbitragem que nós tivemos no final de semana no Campeonato Brasileiro de Futebol. A gente tinha muita coisa para falar ontem, falamos bastante, mas ainda tenho que falar da arbitragem. E eu prometi a vocês que eu iria ler com calma a matéria da Piauí, a matéria do Alan de Abreu. Uma matéria muito boa, aliás, que vem num bom momento, né? Ontem foi dia do jornalista e tá cada vez mais difícil a gente ver o trabalho jornalístico ser efetuado como deveria ser feito, né? A gente tem no esporte, eu já falei isso aqui com vocês várias vezes, a gente tem aí, enfim, uma mudança no perfil de quem tá trabalhando com esporte, porque tem muita gente que tá aí só para querer ser famoso, muita gente que tá a fim de querer ser influencer, muita gente que tá querendo compromisso com o like e não com os fatos, enfim, com o compromisso jornalístico. Tem muita gente que, inclusive, tá nessa história aí, viajando e cobrindo seleção brasileira e cobrindo clubes, para poder ficar próximo de jogador, para poder, enfim, fazer parte do meio do futebol. Então, veio em bom momento a matéria da Piauí. Se vocês ainda não tiveram oportunidade de ler, eu acho que o não assinante da revista Piauí, ele não consegue ler a matéria inteira. Mas ele lê uma parte resumida ali, uma versão resumida da matéria, que já dá para entender bem qual que é a parada. Que já é uma boa base para se entender. Então a gente tem lá a revelação do aumento de salários dos presidentes das federações. A gente tem lá histórias e fatos mostrando que presidentes de federações estavam sendo bancados para assuntos que não têm absolutamente nada a ver com o futebol, mas estavam sendo bancados pela CBF, em viagens, em eventos que não tinham nada a ver com o futebol. Tem até a história de uma esposa de um presidente da federação que teve uma hospedagem bancada pela CBF porque ela precisava fazer uma recuperação médica. A gente tem o próprio Edinaldo, que mesmo tendo uma casa no Rio de Janeiro, ficou durante um tempo morando num hotel, ou supostamente, enfim, não sei se ele, os familiares, porque os familiares também estavam envolvidos, morando num hotel no Rio de Janeiro. Enfim, nós temos lá muitos fatos, que se fosse uma empresa privada, uma empresa com ação aí no mercado, né? Uma empresa com capital aberto, se fosse uma grande multinacional, se fosse uma empresa familiar, se fosse uma empresa qualquer, já seria muito complicado. Porque o presidente, ele teria que responder aos investidores, ao conselho, às vezes até aos familiares, se for uma empresa de família e tal, né? E teria que responder e falar, escuta, por que a gente tá gastando tanto assim com um assunto que não é nosso? Ele já teria que dar uma resposta, já seria estranho. Ainda mais quando a gente fala de algo que interessa à sociedade brasileira, que é o nosso futebol. Fosse uma empresa aí que não tivesse responsabilidade nenhuma com o público, né? Já seria estranho. Ainda mais quando a gente tá falando do futebol brasileiro, cara. Que é um patrimônio nacional. A CBF é uma entidade aí privada, ela legalmente, ela acaba que não
Acaba não devendo satisfação para ninguém, na verdade, a não ser para os seus associados. Eu acho até que a gente precisava rever isso. Em vários países, existe um olho ali da sociedade com um poder um pouquinho maior nessas entidades. E nós estamos falando do futebol brasileiro. O futebol brasileiro tem, assim, uma profunda ligação com a história desse país. Com a história desse país. E aí, cara, quando a gente vai falar que legalmente a CBF não pode ser cobrada de uma forma mais veemente pela sociedade, moralmente ela pode. A gente pode. E a outra? Os associados podem e devem cobrar o presidente. E aí é que tá o grande quê da questão. Porque os associados da CBF, aqueles que têm direito a votos, a gente sabe o que eles fizeram outro dia. Todos eles votaram na reeleição do presidente Edinaldo Rodrigues. Todos eles mandaram uma mensagem para o futebol brasileiro, para a sociedade brasileira, de que tá tudo bem. Ontem a gente viu aí um questionamento muito forte do PVC, como tem que ser, ao presidente do esporte. No dia do jornalista, que bacana. Sem negocinho de caça-clique, não. De perguntar, que é o que eu tenho falado para vocês aqui desde lá de trás. Bom, esses caras resolveram votar, todos eles, no Edinaldo, então agora vamos cobrar cada um deles. Escuta aqui, por que o senhor votou? Escuta aqui, na próxima vai votar de novo, é isso? E aí? Presidente das federações? A Federação Pernambucana de Futebol ontem, gente, ela emitiu uma nota que parece que foi o Edinaldo que escreveu. Presta atenção na nota da Federação Pernambucana de Futebol. É um comentário sobre o afastamento do árbitro de Sport Palmeiras. Não foi só ele, não foi só o Arleu que foi afastado. O Marcelo de Lima Henrique também foi afastado pelo Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais da Arbitragem Brasileira. E aí os caras foram afastados. A nota oficial da Federação Pernambucana diz o seguinte: a ação, o afastamento, demonstra de forma clara o compromisso inegociável do presidente Edinaldo Rodrigues com a moralidade do futebol brasileiro, bem como a seriedade e a independência da nova comissão de arbitragem, que se mostra isenta, imparcial e, sobretudo, sem qualquer compromisso com o erro. Tá. E por que, presidente da Federação Pernambucana de Futebol, o senhor e todos os outros 26, por que vocês não falaram nada quando a CBF cortou a verba que a comissão de arbitragem tinha para fazer um treinamento a cada 15 dias com os árbitros no Rio de Janeiro? Tá revelado lá na matéria da Piauí. O CNM, quando chega na comissão de arbitragem, ele sugere a criação de um centro de treinamento para a arbitragem brasileira. Só que enquanto o centro de treinamento não ficasse pronto, ele sugeriu ali períodos de trabalho. A cada 15 dias, os árbitros teriam que ir e treinariam no Rio de Janeiro, num clube privado, fariam um acerto lá com o clube. E aí, no meio do caminho, a CBF falou, não, isso aí vai custar muito dinheiro. E os treinamentos dos árbitros, sabe como que eles passaram a ser feitos? Por videoconferência. A CBF, com toda a receita que ela tem, com tudo de dinheiro que ela tem, ela passou a treinar os árbitros por videochamada. E o presidente da Federação Pernambucana de Futebol foi lá e votou nisso. Ele votou nisso. E ele agora veio a público falar que o compromisso é muito claro com a seriedade
na arbitragem brasileira, sem compromisso com o erro. Gente, agora é hora de fazer o seguinte. A eleição, ela já foi feita. Já foi feita, tá? Já foi feita. Todo mundo votou. Agora é hora de cobrar quem votou. Agora é hora de chegar no presidente do esporte e falar: você tá reclamando agora de arbitragem? Emitindo nota e tal? Por que que o senhor votou? Não queremos mais o senhor como presidente do nosso clube. A gente quer alguém que vote diferente. E isso tem que ser feito com todos os outros. Com todos os outros. Nós vamos ter tempo. Infelizmente, nós vamos ter tempo para fazer isso. Porque nem começou ainda o novo mandato. O mandato do Edinaldo só vai começar daqui a um ano. Só vai começar daqui a um ano. Então vamos fazer isso. Porque o que tem de coisa lá, velho... Viagens sendo bancadas. A farra pra ver jogo de Copa do Mundo. Inclusive com uma grana pra gastar por dia. É um negócio assim... E a coisa que eu quero que cobrar aqui e vou ajudar, Tulhão, é o seguinte. Nesse momento, não adianta mais. Os caras já votaram. Então a gente tem que mobilizar e mostrar para a sociedade, escancarar com trabalhos como esse, do Alan de Abreu, da Piauí, escancarar o que está acontecendo, para dentro dos meios legais, você ou fazer um impeachment, o mínimo é cobrar que melhore. Deram um voto de confiança, que eu acho bem errado, mas se deram um voto de confiança, o mínimo que eles têm que fazer é cobrar agora. Então, ô Tulhão, essa comissão, esse comitê consultivo de arbitragem internacional, quem estava na reunião? Onde foi a reunião? Quanto gastaram para fazer a reunião? O que decidiram? Quais são as atitudes que foram tomadas? Ah, o Edinaldo tá indo não sei aonde. Edinaldo, a partir de agora, cara, é transparência. Gastou quanto para fazer a viagem lá pro comitê executivo não sei de quê? Ah, foi a Conmebol que pagou? Ok. Ah, foi a FIFA que pagou? Ok. Ah, não foi? Quanto que saiu do cofre da CBF? Aqui, ó. Vamos começar a cobrar, velho. Vamos começar a cobrar. Porque, assim... A gente tá falando faz tempo. Os jogos em Brasília, ali, acomodando e tal. As granas pagas a advogado que nem mais fazem parte da CBF. E, cara, tem tanta coisa nessa matéria. Eu convido vocês a lerem a matéria lá na Piauí. Parabéns ao Alan de Abreu. Tive a felicidade, a coincidência de ver isso no dia do jornalista. E como eu li num texto aí, ô Tulhão, é que tem uma geração que nem sabe o que é jornalismo, né? Tem uma geração que ela veio pro mundo achando que jornalismo é ficar aqui caçando clique, like, que a gente gosta bastante. A gente adora. Mas tem um compromisso. Quando a gente quer se divertir, a gente se diverte. Mas existe um compromisso, existe uma ética. Existe. E tem uma galera que não tem ideia do que seja isso. E ontem eu li um texto muito bacana. O jornalista, cara, que não estiver incomodando, ele precisa rever. E eu vou ficar aqui incomodando. Vou ficar, Tulhão. André, a matéria revela, assim, um verdadeiro tapa na cara de quem gosta do futebol e se preocupa com o futebol brasileiro. Porque a gente reclama há muitos anos, né? Há quantos anos a gente reclama da arbitragem? E aí agora fica escancarado que dinheiro para resolver os problemas, ou para pelo menos tentar resolver os problemas, tem de sobra. O problema é que esse dinheiro está sendo alocado para coisas que não deveriam ser sequer feitas. Claramente. Aumento das mesadas, viagens e luxos bancados, enfim. Você falou muito bem, cara. É cobrar porque tentativa até houve, né? Pessoas que tinham o poder de tentar algo até tentaram, mas foram brecadas porque há uma centralização do poder muito grande na CBF
E a gente sabe muito bem quem faz isso, o presidente. Ele centraliza tudo. Inclusive, tem a questão lá a famosa história aí que tá viralizando também do controle remoto, que é bizarra, que quebrou lá o controle remoto da TV do Dorival, que ele usava lá para assistir os jogos e demorou-se, sei lá, 2 semanas, eu acho, para consertar, porque o Edinaldo tinha que autorizar o conserto de um controle remoto. Isso é um negócio inacreditável. E são dessas pequenas coisas, as grandes coisas, que mostra o tamanho do buraco que o futebol brasileiro está por conta de quem o comanda. Então, vamos seguir aqui cobrando, vamos seguir aqui falando. Infelizmente, é pouco, né, perante o que a gente gostaria de fazer, mas é o que a gente consegue dentro do nosso espaço, dentro da nossa responsabilidade. E o chat, você acha que você não pode ajudar? Você pode ajudar sim. Você pode ajudar cobrando nas redes sociais, engajando com todo esse tipo de cobrança. Você viu um tweet, viu um post que é cobrando a CBF? Cara, engaja com isso, porque você acha que não, mas isso ajuda. Quanto mais essa informação circula, mais pressão faz em cima deles. Então, se todo mundo colaborar um pouquinho, a gente talvez consiga melhorar as coisas. Então, tem muita gente que acha que não adianta ficar falando e ficar cobrando. Velho, nós vivemos na era da comunicação aí digital e das mídias sociais. Esses caras ficam de olho nisso o dia inteiro. O dia inteiro eles têm monitoramento. O que estão falando de mim? Estão falando bem, estão falando mal, estão falando bem, estão falando mal. Então, assim, ó, podem ter certeza que existe nesse momento alguéms, no plural, alguéms, preocupados dentro da CBF com a repercussão dessa matéria. Podem ter certeza, podem ter certeza. Não vai ser da noite pro dia, gente. Não vai ser da noite pro dia. E não temos certeza de nada. É uma tentativa. Pode ser que todo mundo se mobilize e não dê em nada. É possível sim. Eu diria até que é provável. Mas, se a gente não tentar... É isso, cara. Pode ser que não dê pra... E nem pode ser que não tenha meios legais pra se fazer um impeachment agora, porque é uma empresa privada. É uma empresa que, né, ela deve satisfação aos seus sócios. E se os seus sócios estão votando todos a favor, né, legalmente, talvez exista aí um problema sério pra você conseguir um impeachment. Mas existe sempre a próxima eleição. Ah, André, mas ela vai demorar... Vai. Mas a gente tem que começar agora. Senão a gente vai estar aqui daqui a 4, 5 anos falando a mesma coisa. Então tem que começar agora. Próxima eleição do seu clube, torcedor. Você que é votante ou não. Porque vários clubes também precisam mudar os seus estatutos. Para que o torcedor também passe a ter voz e tal. Então veja que a cobrança vai começar aí no seu clube. Na próxima eleição do seu clube, pergunte aos candidatos qual vai ser o posicionamento de cada um deles na próxima eleição da CBF. Porque são eles que vão votar. E é assim, cara, vai ter que começar assim, como ontem foi cobrado o presidente do esporte. Fala, ô meu querido, você votou nisso aí. Não, então, mas então você votou por desconhecimento. Então, cara, explica aí por que você votou nisso. E não venham aqui, mas era candidato único e tal. Tá, esse é um problema seríssimo. Que naquele momento não tinha como ser resolvido. No momento da eleição era um só, ok. Mas eu posso me levantar lá e falar, olha aqui, ó. Nós aqui, eu, ele, aquele outro, nós estamos votando contra. A gente sabe que o senhor vai ser eleito. Vamos torcer para que o senhor faça uma grande gestão. Vamos cobrar para que o senhor faça uma grande gestão. Só que é o seguinte, nós estamos votando contra. A gente não vai votar no senhor. Porque a mensagem que vai ser dada para o futebol brasileiro vai ser que tá todo mundo aqui apoiando. E eu não tô. E quem alega medo de retaliação, se os clubes todos se unem e ninguém vota, como é que a CBF vai retaliar todos os clubes? Ela não tem como. Pois é, só que aí é aquele outro problema. Não tem união? Não tem união, porque quando a arbitragem escancaradamente ajuda o meu time, eu fico quieto. E é de uma burrice tão grande, cara, ficar quieto nesses momentos,
Porque se tem uma coisa que eu garanto pra vocês, é que o seu time, você torcedor, você, o seu time, amanhã ou depois será prejudicado pela arbitragem. Eu garanto. Garanto. Ele pode ter sido ajudado ontem, anteontem, amanhã ele será prejudicado. Então, assim, a arbitragem é só um pedacinho que eu tenho falado, mas ele é o mais fácil de ser cobrado agora. Ele é o mais fácil pra chegar aí. Por quê? O exemplo é muito claro. Não existe só isso. Existem vários. Aumentar o salário dos caras. Os caras ganham mais de 200 mil reais. Eles estão desenvolvendo o futebol brasileiro? Porque assim, ó, eu não vou ficar, fazendo análise de salário dos outros. Se é um negócio que está sendo bem feito, que o trabalho está sendo bem feito, cada um sabe o seu valor. Mas vamos parar aqui para analisar. O presidente de federação estadual ganha 215 mil reais por mês. O futebol brasileiro está melhorando nesses estados? Vocês me respondam. O futebol brasileiro aí no seu estado está melhorando? Por que o seu clube votou nesse presidente aí? Pode cobrar. Pode cobrar. O presidente da CBF ganha mais de 1 milhão por mês. O trabalho dele está sendo bem feito? A seleção brasileira tem um técnico? O Campeonato Brasileiro tem impedimento semiautomático e tal? Vocês sabem a resposta. Vocês sabem. Agora, a arbitragem, ela é muito evidente, cara, porque o exemplo do esporte, e, pô, coitado do torcedor do esporte, que já foi prejudicado 2 vezes nesse campeonato em 2 rodadas. Mas vamos lá. O exemplo é muito claro e evidente, gente. O exemplo é muito claro. Vem o presidente reclamar, com razão, que ele foi prejudicado. Aí quando alguém interpela, fala, mas por que você votou no cara? Você sabe que existia um plano para se fazer um centro de treinamento para os árbitros e que enquanto esse plano não saísse do papel, que não tivesse pronto o centro de treinamento, os árbitros deveriam se encontrar a cada 15 dias no Rio de Janeiro para um treinamento, E esse dinheiro foi cortado e virou videoconferência? Por que o senhor votou? Pode ter certeza, cara, que o presidente do esporte vai pensar melhor da próxima vez que ele for votar. E tem que ser assim com todos. Tem que ser assim com todos. 9h32. A gente poderia ficar falando aqui sobre esse tema, né? Por muito tempo. Por muito tempo.